Meus caros e queridos alunos, um bom dia a todos vocês. Espero que estejam todos bem, né? Fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Espero que vocês estejam conseguindo manter aí uma rotina dentro dessa nova, né, desse novo contexto. Pessoal, hoje eu vou falar com vocês um pouco aqui sobre o modernismo português, tá? Não vou falar sobre o Fernando Pessoa hoje, porque senão vai ficar muito comprido, tá certo? Vou falar um pouco mais dos outros escritores, tá certo? A gente acaba vendo aqui no nosso currículo um pouco menos, né, de literatura portuguesa do que a brasileira. Vamos se estender mais na brasileira. Quero fazer essa aula com vocês, então, sobre alguns escritores aí do modernismo português, as três gerações, né? E depois em separado o Fernando Pessoa, que ele é um capítulo à parte aí, não só na literatura portuguesa, mas de certa forma na literatura mundial aí. Bom, vamos lá então, pessoal. Deixei para vocês aí um roteiro para vocês seguirem. Vou usar esse roteiro, que vocês devem usar ele para estudar os textos e outras fontes, tá bom? Com ideias chaves ali importantes. Então, o que acontece? Aqui a gente está no começo, tá certo? A gente está no começo do século XX, tudo bem? Como eu já falei para vocês em outros momentos, ou vocês também devem ter escutado isso dos professores de vocês ao longo desses anos, tá? Portugal, depois da época das grandes navegações, tá? A gente pensa aí mais ou menos na morte do Luís Vaz de Camões em 1580, Portugal nunca mais foi o mesmo. Portugal foi aí decaindo, né? Em termos de econômico, em termos sociais, políticos, tá? Até culminar nessa crise aí no começo do século XX. Tudo bem? Então, o que acontece? Portugal passa por uma grande instabilidade interna lá, por motivos, como eu já falei para vocês, socioeconômicos, tá? Para lembrar o seguinte, até o começo do século XIX, Portugal vai viver basicamente ali do quê? Vai viver de explorar suas colônias, né? E começo do século XIX, lá quando a gente fala do romantismo, a gente vê, por exemplo, a independência do Brasil, né? O Portugal perdeu aí a sua galinha dos ovos de ouro, tá certo? Depois, o que acontece ainda? Portugal é uma nação que mantém ali várias colônias, assim como diversos países europeus, tá? O que acontece? Portugal propõe para a Inglaterra, né? Olha aqui nesse mapa cor-de-rosa aqui, né? Portugal tinha como colônia a Angola, tá? E Moçambique. Ele propôs para a Inglaterra o quê? Que ele iria tomar todos, né? Portugal iria pegar todas essas terras que estão entre esses dois países. Só que esse território pertencia à Inglaterra. A Inglaterra pegou e falou não, tá? Nisso acabou prejudicando bastante ali a economia portuguesa. Isso foi no final do 19 ainda, tudo bem? Então, tudo isso, né, essa soma de fatos, vai criar no final do século XIX já existia esse clima pesado e negativo, né? Ainda que nem olha aqui na linha do tempo que eu coloquei aqui para vocês, vocês têm ali o assassinato do rei Carlos I, junto com o seu filho, né? Em 1910 acontece a proclamação da República, em 26 golpe militar, e de 1933 a 74 você tem ali a ditadura do Salazar. Então, foi ali do mesmo modo que o Brasil teve uma ditadura, Portugal também vai ter essa ditadura, pessoal. Tudo bem até aqui? Bom, o que acontece?
Nesse momento, tá? O principal meio de veiculação da literatura qual que é? São as revistas, tudo bem? E existiram várias revistas aí a gente pode parar para pensar assim, com diversas tendências, tá? Uma delas foi o quê? Foi a revista Águia, lá em 1910, que falava aí de uma renascença portuguesa, que seria o quê? Né? Seria um resgate cultural, né, dessa identidade portuguesa. Tá? E o que vai acontecer? Do mesmo modo que os românticos fugiam, buscavam uma realidade no ano passado, aqui eles vão adotar essa mesma postura, né? Essa postura do saudosismo, né? Que a gente fala da saudade. A saudade aí talvez seja o sentimento português mais penetrante na alma do povo português, né? Sempre existiu aquela coisa da saudade, principalmente aí com relação às grandes navegações, tá? Então era buscar uma renovação dessa cultura portuguesa. Em 1915 a gente vai ter o que? A revista Orfeu, que vai ser basicamente ali a primeira geração modernista portuguesa, tá? Do qual fazem parte ali o Fernando Pessoa, da qual faz parte o Mário de Sá Carneiro, que a gente vai ver um pouquinho, o Almada Negreiros, tá? E essa revista, o que ela tem como característica? Ela se apoia nas vanguardas europeias, né? Nos ismos, principalmente no cubismo e no cubofuturismo, né? Em que a proposta principal, o que é? É romper de uma maneira radical com a arte produzida até o final do século XIX, né? Então, poemas sem rima, poemas sem métrica definida, poemas que tratam de diversos temas inclusive que eram tidos como antipoéticos, tá? E o que? O objetivo era escandalizar mesmo essa burguesia, tá? Essa revista, ela ainda vai, principalmente por parte do Fernando Pessoa, né? Ela vai começar a adquirir alguns tons assim esotéricos, tá? A gente vai conversar um pouco disso aí depois quando a gente for falar do Fernando Pessoa. Mas assim, vamos pensar num conhecimento assim que ele ultrapassa o universo físico, né? O universo sensível, vamos colocar assim. Tudo bem? E um sentimento que vinha ali não só deles, mas de um modo geral do cidadão desse começo do século, o que era? Era angústia. Tá? Por quê? Várias ideias que eram tidas como assim como corretas, pensamentos que eram tidos assim como verdades assim inegáveis, né? Vão ser colocados por água abaixo. A gente já falou a teoria da relatividade, o Freud, né? O Nietzsche vai colocar toda a verdade por água abaixo, então diante de todo esse relativismo, né, vai ser gerado esse sentimento de angústia. E para pensar lá, 1915, aqui a gente está no período entre guerra. Entre guerra não, a gente está no período da Primeira Guerra Mundial. Tá? E a Europa viveu muita tensão ali, desde o começo da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra. Tá? A gente também tem a revista Seara Nova, lá em 1921, né? Em que o quê? Se a revista Orfeu, ela tratava assim de um modo, vamos dizer assim, ela dialogava com o esoterismo, assim, com o sobrenatural, né? Aqui, essa revista Seara Nova, ela vai propor uma coisa totalmente ao contrário, né? É a ciência, é a racionalização, né, de toda e qualquer ideia, a racionalização de todo e qualquer ponto de vista que se tem da realidade, né? Então, é uma revista que se coloca de forma contrária àquele pensamento de Orfeu. A gente vai ter a revista Presença aí, que vai dizer respeito à segunda geração modernista, tá?
É uma geração que a gente diz que ela é alienada da realidade, né? Ela trata de temas assim mais interiores ao sujeito, né? Ela vai tratar ali de coisas extremamente particulares, de impressões, né? Ela vai, como sugere aqui, ó, ela vai, em vez de usar racionalidade, ó, os escritores eles vão se apoiar o quê? Na intuição, né? O famoso eu acho, eu pressinto, né? Eu sinto, tá? Não no lugar do em lugar do eu vejo, calculo, tá bom? Então, em vez de contrariando todo o racionalismo da revista Seara, essa revista Presença vai, então, de certa forma, resgatar algumas coisas ali do passado, né, ali do simbolismo. Tá? A gente tem também aí, no final da década de 30, a terceira geração modernista, que a gente vai chamar lá de neorrealismo, tá? Que o objetivo, o que que era? Era propor, assim, uma literatura que ela não fosse pessoal, tá? Intimista, era uma literatura engajada, era uma literatura que buscava, vamos dizer assim, apresentar para o sujeito os problemas sociais dessa época em que ele vivia, né? Principalmente aí combater o nazifascismo que aumentava cada vez mais na Europa, né? Lembra lá que Hitler antes da Segunda Guerra Mundial, ele foi soldado na Primeira Guerra Mundial e depois ele foi um político, tá? Então esse percurso do nazifascismo ele começa antes da Segunda Guerra Mundial ali, tudo bem? E o objetivo que era? Era propor, era conscientizar, mostrar para as pessoas, olha, leitor, você tem que enfrentar a ditadura, você está sendo explorado, você está sendo dominado, né? E essa literatura ela é feita com base em problemas concretos, não era coisa que dizia respeito à alma, aos sentimentos, não. Aqui ela diz respeito a problemas reais da população de um modo geral. Então, se lá na segunda geração o tema era a particularidade do sujeito, aqui o que, que é? Né? Aqui a gente fala que é uma literatura engajada, né? Uma literatura que ela se relaciona com os problemas concretos da sociedade, é falar assim por exemplo, do trabalhador do campo do modo geral, não daquele em específico. Tudo bem? Mas das três gerações da literatura portuguesa, essa daqui é a que menos cai. O pessoal gosta mesmo é do Fernando Pessoa, que a gente vai ver mais para frente. Bom, pessoal, vou começar com vocês aqui com a Flor Bela Espanca, tá? A gente coloca ela ali normalmente na segunda geração, né? Ali devido ao seu tema. Ela aí foi uma das escritoras portuguesas, né? Mais famosas. É normalmente aquela é uma das únicas que a gente estuda em literatura portuguesa, tá? E a gente coloca ela como uma neorromântica. A gente pode parar para pensar naquele amor fatal e muitas vezes até sensual de um Álvares de Azevedo, né? Mas aqui o que vai acontecer? O que ela tem de original, vamos dizer assim, de original, né, para a época? É ela tratar desse drama feminino, né? E expressar esse drama feminino ali os seus poemas vão tratar da solidão, da tristeza, da morte, da sedução. Então você tem ali poemas que eles beiram o erotismo, né? Não estou falando de pornografia, estou falando de erotismo. A diferença é gritante, tá? Então você tem ali poemas em que são retratados esse desejo dela, tá? E o que acontece? Ela foi uma escritora assim frustrada, tá? Na medida em que o quê? A gente pode parar para pensar nela como uma feminista, né? Que veio chocar aí a época com o seu modo de pensar, com o seu modo de agir,
com os diversos casamentos que ela teve e todos fracassaram, né? Era como assim, era como se ela procurasse não só assim, vamos dizer, uma satisfação sexual, mas assim alguém que combinasse com ela espiritualmente, psicologicamente e intelectualmente, né? Para suprir as necessidades dela como um ser humano integral, e ela não conseguia encontrar isso. Então ela teve assim uma vida extremamente frustrada. Tanto que a morte dela pela ingestão de medicamentos, até hoje não se sabe se foi de fato um acidente ou se de fato ela se matou. Tá? Frequentou faculdade, era muito bem formada, tá? Ela fez advocacia, tá? Escreveu aí para diversos jornais, tá bom? Vamos lá, pessoal. Separei aqui para vocês um poeminha. É o tipo de poema, deixa eu melhorar aqui para vocês perceberem, que vocês têm que saberem que tipo de poema que é, só de olhar para ele, que é o que? É um soneto. Né? O soneto o que é? É aquela forma clássica lá que o Sá de Miranda traz em 1527, quando ele vai em viagem para a Itália. Né? Na época era chamado do doce estilo novo, que é o quê? É o poema composto lá de 4 versos, 3 e 3. Tudo bem? Então, o que acontece lá? Vamos lá, então. A gente tem um soneto chamado, eu não sei ler, é em francês, tá? Mas esse príncipe charmant aqui em francês é príncipe encantado. Então, já começa aqui o meu diálogo com o romantismo, né? A Raul Proença. Raul Proença foi um escritor da época aí, jornalista, filósofo, né? Provavelmente alguém aí com quem ela poderia ter, vamos dizer assim, suprido o seu, vamos dizer, a sua necessidade de ter um contato intelectual com alguém, né? O que acontece, pessoal? Vamos lá, que eu vou ler com vocês. No lânguido esmaecer das amorosas tardes que morrem voluptuosamente, procurei-o no meio de toda a gente, procurei-o em horas silenciosas. Das noites da minha alma tenebrosas, boca sangrando beijos, flor que sente, olhos postos num sonho, humildemente, mãos cheias de violetas e de rosas, e nunca o encontrei, príncipe charmant, como audaz cavaleiro em velhas lendas, virá, talvez, nas névoas da manhã. Ah, toda a nossa vida anda a quimera, tecendo em frágeis dedos, frágeis rendas. Nunca se encontra aquele que se espera. Então vamos lá para a gente dar uma olhadinha, né? Nessa, vamos dizer assim, nessa potência expressiva que ela tem. Tá? Então, o que ela está dizendo aqui? Ela começa a descrever, presta atenção, que ela está descrevendo um momento que é a passagem aí em que a tarde começa a perder a cor, que a tarde começa a se tornar noite, né? E ela começa a descrever que ela procurou esse príncipe encantado em todo o lugar, né? Olha ali a questão da volúpia, da sensualidade, do amor aparecendo ali. Tá? Das noites da minha alma tenebrosa, ela fala. O que é essa noite tenebrosa, né? Essa alma escura, né? Essa alma negra, provavelmente é essa alma que sente falta dele. Tá? Olha outra imagem interessante aqui, boca sangrando beijos. Né? Então, imagina você beijar alguém assim de forma que chegue a sair sangue. Né? Isso que ela não está nem beijando ele ainda. Tá? Flor, ele chama essa boca de flor. Então, a flor, ela traz toda uma simbologia para a gente, que é o quê? Se você parar para pesquisar, a flor, ela é o órgão sexual da planta.
né? Ela é bonita, ela é cheirosa, né? Ela é delicada, tá? Olhos postos num sonho, humildemente, mãos cheias de violeta e de rosas. Ela está sonhando com esse príncipe, tá? E ela está levando o quê? Violetas e rosas. Ela vê nesse sonho. E ela continua lá falando: nunca encontrei o príncipe encantado. Você vai vir provavelmente no momento em que o dia começa a amanhecer junto com as névoas, como um cavaleiro medieval, né? Aquele cavaleiro de armadura brilhante que chega para salvar a princesa, né? E ela termina lá na última estrofe dizendo que toda a nossa vida é um sonho, né? A quimera que é a figura mitológica relacionada com o sonho, né? Ela diz que a quimera anda tecendo com dedos frágeis, frágeis rendas, porque o que é essa coisa da fragilidade? Aquela coisa que se desmancha, né? Então, o que é? Quando o dia começa a amanhecer e que ela vai acordar, é quando esse sonho começa a ir embora, né? E ele se desfaz. E ela o quê? Ela abre o olho e ela vai ver provavelmente que aquele príncipe não está lá. Olha como ela termina o poema. Nunca se encontra aquele que se espera, né? Então esse príncipe que é tão esperado que nunca chega. Olha aí a figura do drama feminino, da mulher que procura aquela, vamos dizer assim, aquela pessoa que completa ela, né? E foi isso, a vida dela foi uma série se eu não me engano, 3 casamentos que foram frustrantes para ela, né? E é isso que ela mostra para gente, essa, vamos dizer assim, essa decepção, essa angústia, né? Angústia, o que é? Você procurar uma coisa que você ali não encontra nunca, né? E às vezes nem sabe o que é, tá? Outro sujeito que a gente conversa, que a gente fala um pouco, quem que é? É o camarada chamado ali Almada Negreiros, tá? Esse foi um sujeito que ele, na primeira geração do modernismo português, ele fez de tudo. Ele pintou, escreveu teatro, escreveu crônica, escreveu texto teórico, escreveu poema, né? O lance dele, o que era? Ele acreditava que ele podia transformar o pensamento das pessoas por meio da arte. Essa ideia não é nova, né? Essa ideia, ela já tinha sido ali, vamos dizer, pensada no romantismo, tá? Então não é uma ideia nova. O que é novo vai ser o jeito que ele vai fazer isso, tá? Então o que você tem aqui? Você tem um ultimátum futurista. E aí você tem que lembrar do quê? Daquele ultimátum inglês, né? Que foi quando a Inglaterra falou assim: "Não, Portugal, você não vai ficar com os territórios entre as suas 2 colônias e ponto final. Senão você vai arrumar briga comigo." Tá? Então, olha o nome, Ultimato Futurista às gerações portuguesas do século XXI. Então, o que ele está fazendo? Ele está dando um ultimato para essas pessoas do começo do século XXI. Então, ele está avisando já uma coisa do outro século, né? Vocês vão ler aqui, vocês vão lembrar do que? É muito... o tom e as coisas que ele falam a gente percebe que é muito assim, vamos dizer, influência do futurismo do Marinetti. Tá? Lembra lá que o Marinetti está fazendo sucesso na Itália no começo do século XX. Então lá, acabemos com esse maelstrom de Chamorno. Maelstrom é um turbilhão de água, tá? Lá na Noruega, tem alguns famosos. Mandem descascar batatas simbólicas a quem disser que não há tempo para a criação. Transformem em bonecos de palha todos os pessimistas e desiludidos. Despejem caixotes de lixo à porta dos que sofrem da impotência de criar. Rejeitem o sentimento de insuficiência da nossa época. Cultivem o amor do perigo, o hábito da energia e da ousadia.
Virem contra a parede todos os alcoviteiros invejosos do dinamismo. Declarem guerra aos rotineiros e aos cultores do hipnotismo. Livrem-se da choldra provinciana e da safardanagem intelectual. Defendam a fé da profissão contra atmosferas de tédio ou qualquer resignação. Façam com que educar não signifique burocratizar. Sujeitem à operação cirúrgica todos os reumatismos espirituais. Mandem para a sucata todas as ideias e opiniões fixas. Mostrem que a geração portuguesa do século XXI dispõe de toda a força criadora e construtiva. Atirem-se independentes para a sublime brutalidade da vida. Dispensem todas as teorias passadistas. Criem o espírito de aventura e matem todos os sentimentos passivos. Desencadeiem uma guerra sem tréguas contra todos os botas de elástico. Coloquem as vossas vidas sob a influência de astros divertidos. Desafiem e desrespeitem todos os astros sérios deste mundo. Incendiem os vossos cérebros com um projeto futurista. Criem a vossa experiência e sereis os maiores. Morram todos os derrotismos. Morram! Pim! Então, cara, assim, é um poema que ele visava chocar na época, tá? Chocar essa geração aí que vinha escrevendo e consumindo essa arte até o começo do século XX, né, que normalmente é identificado aí com a burguesia, tá? E você repara isso como ele incentiva vamos dizer assim, a violência, a imaginação, ele fala ele incentiva a criatividade. Olha aqui um lugar onde a gente vê uma influência direta do Marinetti. Cultivem o amor do perigo, o hábito da energia e da ousadia, né? Aquilo que o Marinetti fala lá. Dá uma olhada lá no Manifesto Futurista que vocês vão encontrar isso aí. Tá? E o que você tem nesse manifesto? Como que aparece esse tom violento? Você repara que o poema inteiro ele é construído o quê? Com verbos do imperativo de ordem, não é um pedido, são ordens, tá? É para soar ofensivo, tá? Não preciso dizer para vocês conseguem ver isso muito bem. Não tem rimas, não tem um esquema predefinido de estrofes, é uma coisa só, tá? Então, esse foi o Almada Negreiros, tem vários outros. Esse aqui é o mais famoso dele. Um outro carinha que eu quero ver com vocês é o Mário de Sá Carneiro. Tanto o Mário de Sá Carneiro quanto o Almada Negreiros, a gente coloca eles na primeira geração do modernismo, que foi aquela geração que procurou chocar, procurou romper, né, no primeiro momento aí de uma maior violência, tá, com a arte produzida ali no século XIX. A Flor Bela que a gente viu, a gente já coloca ela na segunda geração. Tudo bem? Vamos lá, então. O Mário de Sá Carneiro, o que acontece? Vocês vão fazer a continha ali, vocês vão ver que ele morreu jovem, com 26 anos. Tá? Ele foi... O pai dele era engenheiro, tá? Ele tinha uma vida boa, até o momento que o pai dele perde a fortuna e vai para a África tentar recuperar essa fortuna, tá? E ele corta a mesada do Mário de Sá Carneiro. Nisso, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em desespero e vai se matar, né? O Mário de Sá Carneiro, a gente observa nele uma angústia muito grande, assim como em outros escritores, né? Devido ao quê? Devido à falta de um norte para a vida, né? Eu já falei com vocês que as verdades que eram tidas como absolutas, elas são relativizadas. Então, Mário de Sá Carneiro, ele fica perdido, ele fica angustiado dentro de tudo isso, né? E ele vai mostrar para a gente esse sujeito deslocado e sufocado por esse universo novo de movimento, de tecnologia, do número de pessoas, né? Das multidões, tá? E ele vai mostrar para a gente a obra dele, o que é? É de alguém que está tentando se encontrar nesse mundo, tá? E o que vai acontecer? A obra dele tem um caráter
biográfico muito grande, né? É quase uma identidade completa aí entre obra e vida dele, né? Mas o que acontece? O Fernando Pessoa ele também tem esse estilhaçamento. A gente pode parar para pensar, a gente vai ver depois. Mas o que acontece? O Fernando Pessoa ele era muito intelectualizado, ele buscava racionalizar tudo. O Mário de Sá Carneiro parece não ter dado conta de lidar com esse problema. Tá? Então ele vai acabar se matando. E vai ser uma literatura extremamente voltada para o eu. Tá? Então, assim, é uma literatura alienada, a gente pode dizer. Tá? Escolhi aqui um poema chamado Álcool, que ele foi escrito em Paris, em 1913 lá. Tá bom? Como já falei com vocês, ele tinha grana, o pai dele bancava ele tinha condições de viajar. Então vamos lá. Guilhotinas, pelouros e castelos revalam longemente em procissão. Volteiam-me crepúsculos amarelos, mordidos, doentios de roxidão. Batem asas de auréola aos meus ouvidos, grifam-me sons de cor e de perfumes, ferem-me os olhos turbilhões de gumes, descem minha alma, sangram meus sentidos. Respiro-me no ar que ao longe vem, da luz que me ilumina participo, quero reunir-me e todo me dissipo, luto, estribucho em vão, silvo para além. Corro em volta de mim sem me encontrar. Tudo oscila e se abate como espuma. Um disco de ouro surge a voltear. Fecho os meus olhos com pavor de bruma. Que droga foi essa a que me inoculei? Ópio de inferno em vez de paraíso? Que sortilégio a mim próprio lancei? Como é que em dor genial eu me eterizo? Nem ópio nem morfina. O que me ardeu foi álcool mais raro e penetrante. É só de mim que ando delirante, manhã tão forte que me anoiteceu. Então, o que acontece? Ele começa a descrever para a gente ali, tá? Uma série de imagens, ele fala de guilhotina, de castelo, tá? Essas imagens começam a aparecer um monte para a gente, ele começa a falar de crepúsculo, né? O pôr do sol, ele começa a falar lá que ele começa a escutar o som de asas, auréolas, sons, perfumes, né? De imagens, tá? Ele usa ali, vamos dizer assim, recursos que são do simbolismo, como a sinestesia e esse encadeamento de imagens, tá? Ele começa a falar que ele começa a respirar. Olha aqui o lance dele tentar se encontrar, né? Quero reunir-me e todo me dissipo. Corro em volta de mim sem me encontrar. Então ele está tentando né? Ele começa a descrever essa alucinação que ele está tendo, ele procura buscar um parâmetro para ele que ele não consegue encontrar, ele não consegue fixar, né? Ele fala que ele fixa os olhos, ele fecha os olhos, tá? Tentando fixar a imagem, né? Tentando se concentrar, começa a se perguntar, poxa, qual que foi que droga que foi que eu usei, né? Que substância? Ele fala assim, poxa, será que foi um ópio do inferno em vez de um ópio do paraíso? Né? Ele fala o seguinte, nem ópio, nem morfina. O que me alucinou foi uma coisa mais potente. Foi o quê? Foi eu mesmo. Então, essa alucinação não era provocada por substâncias químicas, era uma alucinação provocada aí pela própria mente dele, tá? Manhã tão forte que me anoiteceu. Esse anoiteceu a gente podia talvez relacionar aí com a morte, né? Que é o que ele vai acabar fazendo lá mais para frente. Então, pessoal, a gente vê aí um poema de um sujeito tentando se encontrar, né? Tem muitas e várias características aí do simbolismo, né? E é isso aí, gente. Bom, depois quero ver se eu vejo o Fernando Pessoa com vocês, tá? Para a gente fechar o modernismo português e ir para o modernismo brasileiro, que tem bastante coisa para a gente ver. Tudo bem? A terceira geração eu não vou ver com vocês, porque senão vai ficar muito comprido o vídeo, tá?
e tá sendo complicado aí, né? Acredito para vocês, pelo menos as mensagens que o pessoal manda, o pessoal tá bem perdido. E o que acontece? É mais esse pessoal que cai, né? A terceira geração não cai tanto. E mais ainda o Fernando Pessoa, que quando a gente fala do Fernando Pessoa, a gente fala de vários escritores, como a gente vai ver. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um bom dia a todos vocês, um bom final de semana e até mais, se Deus quiser.